Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga. É um prazer imenso ter você por aqui. Hoje eu quero falar sobre como eu venci o medo de dentista. Eu precisava fazer um tratamento odontológico e esse tratamento incluía também a necessidade de uma extração, né? Uma extração de um dente, arrancar um dente, né? Como o pessoal chama. E isso estava me aterrorizando profundamente porque eu tenho um histórico de síndrome do pânico, né? Em 2012 eu tinha crises de pânico, 2012, 2013, 2014, isso me acompanhou durante esse período. E depois eu acabei mudando alguns comportamentos, mudando algumas crenças, alguns padrões de pensamento, né? Aprendendo a gerenciar melhor as minhas emoções. Mas uma coisa não havia sido vencida ainda, que era justamente a odontofobia, né? Que é o medo de tratamentos dentários, o medo de dentista, na verdade, né? As estatísticas mostram que 10% aproximadamente da população tem medo de dentista e por isso não vão fazer seus respectivos tratamentos dentários, o que é um problema, porque o Brasil é um país continental, a gente tem aproximadamente aí 215 milhões de habitantes, e aí você faz o cálculo e vê a quantidade de pessoas que precisariam ir ao dentista, mas não vão porque não conseguem enfrentar os seus medos. Então, para ajudar essas pessoas, eu decidi fazer esse vídeo aqui. Você não percebeu isso, né? Mas eu arranquei um dente hoje, né? Eu fiz uma extração de um dente hoje. Foi por volta de 2 horas da tarde. Estou aqui falando com você normalmente, né? Hoje é dia 29 de 10 de 2020 e foi o dia que eu definitivamente venci o medo desse tratamento dentário que eu precisava fazer. Então hoje, digamos assim, foi iniciado um tratamento dentário. Fizemos uma extração. Eu quero falar inclusive sobre como foi o procedimento, né, para encorajar você a enfrentar esse medo que porventura você tenha, né? Então eu vou te dar algumas dicas aqui. Em primeiro lugar, você precisa tomar uma decisão, tá? Você precisa tomar uma decisão de enfrentar esse medo que você tem de ir ao dentista. Em alguns casos, eu aconselho, inclusive, que a pessoa procure aí uma terapia, né? Talvez a mais aconselhada seja a terapia cognitivo-comportamental. É uma das abordagens da terapia, mas em alguns casos você simplesmente tomando uma decisão, né? Tome uma decisão de enfrentar esse medo, né? Alguém já falou, e eu acho essa frase muito interessante, que coragem não é não sentir medo, mas coragem é agir apesar do medo. Então, tome uma decisão de realmente enfrentar esse medo, porque quanto mais você foge dessa situação, mais esse medo cresce dentro de você. E muitas vezes, né, não só com relação a dentista, mas com relação a várias áreas da nossa vida, quando a gente enfrenta o medo, muitas vezes a gente percebe que aquele problema não era tão grande assim, né? Então, o primeiro ponto é você tomar uma decisão. O segundo ponto, o segundo conselho que eu te dou, e aí eu tô te dando conselhos que eu fiz, tá? É você encontrar um local acolhedor, ou seja, um consultório odontológico, onde as pessoas consigam entender as suas limitações psicológicas, os seus medos, os seus anseios, os seus receios, onde as pessoas consigam ter paciência com você para poder entender que você tem um problema de fobia, né? Enfim, às vezes demora um certo tempo para você encontrar um consultório odontológico onde você vai encontrar esse cenário, que é um cenário favorável para que você vença essa fobia. Eu consegui encontrar esse cenário justamente lá na Quadros e Lopes Odontologia. Não estou recebendo absolutamente nada por isso aqui. Eu faço questão de falar desse local, faço questão de falar desses profissionais, né, da doutora Gabriela, do doutor Luciano Lopes. Eu vou deixar inclusive o contato deles aqui embaixo, o contato deles aqui embaixo com o Instagram, com o número de telefone. Caso você more aqui em Recife, você pode ligar para lá, porque no meu caso, eles foram bastante acolhedores. Isso para mim fez uma diferença muito grande, tá? Tem também a assistente lá, que se eu não me engano o nome dela é Priscila. Se eu não me engano o nome dela é Priscila também, assistente. Então todo mundo que me atendeu lá, todo mundo que interagiu comigo, entendeu a minha situação, entendeu que eu estava ali para enfrentar uma fobia, um medo que eu tinha de fazer os procedimentos odontológicos, inclusive a extração do dente, né? E para mim foi determinante estar no local onde eu fui extremamente bem acolhido.
Uma outra questão também que eu combinei com eles, eu achei isso fantástico, foi justamente eu peguei a senha do Wi-Fi, tá? E aí eu levei meu celular, levei um fone de ouvido e eu fiz uma meditação enquanto estava sendo aplicado lá pelo Dr. Luciano a anestesia. Eu estava fazendo uma meditação de Louise Hay e depois eu coloquei uma música que eu gostava muito. Então, isso fez toda a diferença, me ajudou a me acalmar. Logo no início, né, como foi a primeira extração que eu fiz, inclusive, eu nunca fiz nenhum procedimento cirúrgico, né? Nunca nenhum procedimento cirúrgico foi feito. E aí, de certa forma, quando o procedimento começou, a questão da extração, eu fiquei com um certo receio, né? Me bateu aquele medo, porque você não sente a dor, mas você sente a pressão. É a pressão que o dentista faz para poder arrancar o dente, mas você não sente dor porque está anestesiado. Só que aí ficou aquela confusão na minha cabeça, né? Mas será que vai doer? Eu entendo agora que o fato do medo de sentir a dor estava me causando uma certa dor psicológica, mas eles tiveram muita paciência, aplicaram a nova anestesia e aí chegou o momento que a extração foi feita. Eu acho que, na verdade, essa extração ela deve ter durado aí por volta de uns 5 minutos. Eu não sei exatamente quanto tempo foi, porque eu estava com fone de ouvido. Mas eu quero encorajar você a enfrentar esse medo. Então, dê esses passos que eu dei, que eu tenho certeza que vai fazer essa diferença. Primeiro, tome uma decisão, tá? Tome uma decisão, converse com o seu dentista, demore o tempo que for necessário, né? Quase que pegando uma frase ali do Nietzsche, né? Assim falava Zaratustra, daquele profeta, né? O profeta Zaratustra, demore o tempo que for necessário para encontrar o dentista, né? Que seja acolhedor e depois que você encontrar, não recue ante nenhum pretexto, né? Me utilizando aqui de um trocadilho baseado em Nietzsche. Mas o que eu quero falar, demore o tempo que for necessário para você encontrar um local que seja acolhedor, converse sobre suas limitações psicológicas, emocionais e adota um procedimento padrão, por exemplo, olha, se sentir dor, eu vou levantar a mão, você combina isso com o seu dentista e eu tenho certeza que vai dar tudo certo e eu torço para que você consiga conquistar esse objetivo assim como eu consegui hoje, e foi justamente arrancar um dente que eu estava precisando e que era uma fobia e era um transtorno na minha vida e eu estava postergando isso, não sei até quando, né? Então, enfim, espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que tem medo de dentista. Lembre-se, eu vou deixar o contato deles aqui. Se você é de Recife, eu vou deixar o contato do pessoal lá do Quadros e Lopes Odontologia, a doutora Gabriela, o doutor Luciano, que me atenderam muito bem. Não estou recebendo nada para poder fazer propaganda deles, né? Na verdade, isso aqui é um vídeo para encorajar pessoas a vencerem o medo de dentista, mas também é um vídeo em forma de gratidão. Então, de certa forma, eu peço para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber as nossas próximas notificações. Muito obrigado pela sua audiência e eu tenho certeza que se você seguir esses passos, você vai perceber que o medo imaginário ele é muito maior do que a situação real. E depois que você fizer o primeiro procedimento, você vai tomar coragem, aí você vai ganhar autoconfiança para você continuar o seu tratamento, tá? Forte abraço e até o próximo vídeo.